A segunda carta de Paulo aos Coríntios é complexa e profundamente pessoal. Ela reflete a montanha-russa de emoções que Paulo vivenciou em seu ministério. Paulo enfrentou rejeição e oposição em Corinto. Ele ansiava por ver a comunidade crescer em unidade e fé. Esta carta revela o coração de Paulo pelos coríntios. Ele expressa sua alegria com a resposta positiva deles à sua carta anterior. Ele também aborda desafios em andamento, incluindo a presença de falsos mestres. O amor de Paulo pelos coríntios brilha. Ele queria desesperadamente que eles amadurecessem em sua fé. Ele ansiava que eles abraçassem a verdade do Evangelho. Sua carta mistura avisos severos com expressões sinceras de afeto. Em tudo isso, o compromisso inabalável de Paulo com o Evangelho brilha. Ele permaneceu determinado a guiar os coríntios em direção à fé genuína e à unidade em Cristo. O coração de Paulo se alegrou quando ele recebeu notícias de Tito. Os coríntios haviam recebido sua carta anterior com arrependimento e tristeza. Esta resposta trouxe imensa alegria a Paulo. Tito compartilhou como os coríntios lidaram com uma situação que causou grande dor a Paulo. Esse ato de disciplina demonstrou o arrependimento genuíno dos coríntios. Provou seu compromisso em seguir os ensinamentos de Paulo. Paulo se alegrou com a notícia. Ele viu isso como evidência da obra de Deus em suas vidas. A disposição deles em ouvir sua correção o encorajou. Esta recepção positiva afirmou o forte vínculo entre Paulo e os coríntios. Isso alimentou seu desejo de vê-los crescer ainda mais em sua fé. O ministério de Paulo entre os coríntios não foi em vão. Seus esforços deram frutos, evidenciados por suas vidas transformadas. Os coríntios haviam abraçado a mensagem do Evangelho. Eles demonstraram generosidade para com outros cristãos. Sua fé estava se fortalecendo. Paulo viu isso como sinais da graça de Deus operando em sua comunidade. Ele os elogiou por seu progresso. Ele os encorajou a continuar crescendo em amor, unidade e santidade. Paulo queria que eles experimentassem a plenitude da vida em Cristo. A transformação dos coríntios foi um testemunho do poder do Evangelho. Também refletiu a eficácia de Paulo como professor e apóstolo. Seção 4. Divisões e disputas permanecem. Apesar dos desenvolvimentos positivos, divisões e disputas ainda perturbavam a igreja em Corinto. Alguns desafiavam a autoridade de Paulo. Eles questionavam seus ensinamentos e motivos. Essas divisões decorriam de várias questões. Isso incluía a influência de falsos mestres que promoviam uma versão distorcida do Evangelho. Alguns coríntios se agarraram aos seus velhos hábitos. Paulo abordou essas questões com ousadia e clareza. Ele defendeu seu apostolado. Ele alertou contra aqueles que buscavam semear a discórdia entre eles. Ele os lembrou da importância da unidade em Cristo. Ele os exortou a resolver seus conflitos e viver em paz uns com os outros. Seção 5. Cuidado com os falsos apóstolos. Paulo emitiu um severo aviso sobre falsos apóstolos. Esses indivíduos se apresentavam como mensageiros de Cristo. Na realidade, eles vendiam um evangelho falsificado. Eles buscavam enganar os coríntios com palavras suaves e promessas vazias. Esses falsos apóstolos tinham como objetivo explorar os crentes para seu próprio ganho. Paulo expôs sua verdadeira natureza. Ele exortou os coríntios a serem perspicazes. Ele os lembrou de testar tudo em relação à verdade do evangelho. Ele enfatizou as marcas de um verdadeiro apóstolo. Isso incluía sofrimento, sacrifício e um compromisso inabalável em pregar o verdadeiro evangelho. Paulo alertou os coríntios para não se deixarem levar por aparências externas ou argumentos persuasivos.